Oi, oi, boa noite a todas, a todos. É só para me conectar um pouquinho, agradecer quem está na sala, cumprimentar aqui a SPM, estou vendo Ana, Dani, pode ter outras pessoas. Mas é isso, gente, eu estou voltando de uma agenda muito importante, vocês devem ter visto na mídia. Hoje, o governo do presidente Lula chamou os três poderes, né, aqui em Brasília, e reforçou o Pacto pelo Fim do Feminicídio. Então, nós tivemos a presença, né, do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, com o compromisso de reforçar ações de prevenção, ações de proteção e de responsabilização dos crimes contra mulheres. Isso vai se desdobrar em programas, em investimento, e vai ser muito importante porque a gente precisa ter cada vez mais o alinhamento, né, dos poderes constituídos, das instituições, juntamente com a sociedade civil. A proposta é que quem está aqui, estou vendo muitas pessoas da nossa assessoria, lideranças, vereadores. Eu estou no celular, não consigo ver direitinho quantas pessoas estão na sala, mas o que a gente precisa, e por isso esse bate-papo agora à noite, é que vocês ajudem a divulgar que na Bahia está aberto o edital da certificação de empresas comprometidas com a defesa dos direitos da mulher e com o enfrentamento da violência. Daniela Araújo, nossa especialista aí, vai fazer a apresentação, e é muito importante que cada um, Amailton, Paulo, Pororó, Isa Márcia, todos que estão aí na sala, né? Um bocado de gente aí. Ronaldo Cito Matos, Sara Reis, Tina Guerra, Rosenice Pereira, Tony, Valmirete, lá de Pé de Serra, que todos vocês ajudem. Pode ser uma associação, a Dani vai explicar direitinho, mas é importante, porque a gente precisa valorizar as empresas, os organismos que têm uma prática que deve ser reforçada, uma prática positiva em relação à luta pelo direito das mulheres, né? E com isso a gente vai ganhando novos parceiros para a gente vencer e criar uma cultura diferente na sociedade, que não é essa que naturaliza o assédio, naturaliza desrespeitar direito trabalhista, naturaliza muitos tipos de violência, que é o que a gente vê hoje. Todo mundo sabe que no ano passado, na Bahia, a gente diminuiu um pouquinho o feminicídio, mas no Brasil a gente teve o maior pico, quase 1.500 mulheres. E a gente sempre fala assim, a violência não começa no feminicídio, ela começa naturalizando várias agressões, que podem ser agressões nos relacionamentos, agressões dentro da política, agressões dentro do ambiente de trabalho. Então, é por isso que a gente está chamando vocês para refletir, para divulgar. Mas eu vou pedir licença, eu estou aqui com o Afonso no aeroporto e a gente vai ter que voltar para a Bahia, porque amanhã tem encontro do PT, Lula está lá sexta e a luta continua. Então, obrigada, gente, um abraço e uma boa reunião, tá? Boa noite a todas e todos aqui nessa reunião. Prometo a vocês que eu vou ser bem breve e objetiva, né, para poder abrir espaço para poder tirar dúvidas sobre o selo, caso porventura tenham. Vou estar compartilhando aqui minha tela. Então, a secretária Neuza já fez essa introdução aí sobre um pouco sobre o selo Lilás, e o selo é essa certificação, né, que é concedida para as empresas empresas e entidades que estão comprometidas com políticas de igualdade, prevenção e enfrentamento à discriminação e à violência contra a mulher no ambiente de trabalho. Tem esses objetivos aí, o selo, né? Que é promover a igualdade de gênero nas empresas, combater a discriminação, assédio à violência
e incentivar a adoção de políticas inclusivas e de valorização das mulheres. É importante dizer que o Selo Lilás, ele foi criado a partir de uma lei estadual, a 14.343, que foi, na época, de autoria, né, da deputada Neuza Cadore. Né? Hoje ela está licenciada, secretária de Política para as Mulheres, e então, na gestão da secretária Elisângela, foi regulamentado, né, essa legislação a partir desse decreto do nosso governador Jerônimo Rodrigues. Pronto, então foi regulamentada a legislação em 2023, onde nós tivemos o nosso primeiro edital. E quem pode participar? Empresas públicas, privadas, entidades com ou sem fins lucrativos, que estão localizadas aqui no estado da Bahia. É importante dizer isso, porque algumas empresas têm sede aqui no estado da Bahia, mas o CNPJ é de um outro estado e não pode participar. Então, o CNPJ, tanto de entidade quanto de empresa, precisa ser aqui do estado da Bahia. E pode ser dos ramos de atuação, tanto do comércio, quanto da indústria, quanto do serviço. E é importante também dizer que essa empresa ou entidade precisa ter um percentual mínimo de 30% de mulheres no seu quadro funcional, ou então estar prevendo e planejando um aumento desse quadro funcional de mulheres. E aí nós temos então aqui o nosso edital, né? A gente abriu a inscrição no dia 12 de novembro do ano passado e a gente está indo com inscrição até o dia 20 de fevereiro, ou seja, está bem pertinho já de encerrar essa inscrição. Vale dizer que a gente já prorrogou uma vez, ela estava prevista para encerrar até o dia 20 de janeiro, a gente prorrogou para o dia 20 de fevereiro. Então, a gente tem a previsão de estar divulgando o resultado final no dia 13 de março, porque a gente pretende, ainda no mês de março, estar realizando a cerimônia de certificação, com a presença do governador, com a presença do secretário, com a presença de diversas autoridades, para estar dando ainda mais visibilidade a essas empresas e entidades certificadas. Então, importante também dizer que nós temos um barema, né, com algumas ações para poder essa empresa e entidade estar cumprindo requisitos mínimos para poder obter a certificação. Então, para empresas, nós temos um barema com 26 ações, sendo que a depender do porte, tem um número mínimo de critérios a ser atendido para poder obter a certificação. Então, microempresas precisam cumprir um mínimo de 4 itens dentro de um barema de 26. Já as empresas de pequeno porte, 5 itens. Empresas de médio porte, 7. E de grande porte, 11 itens. Já para a entidade, nós temos um barema com 18 ações, né? Porque difere um pouco a natureza das organizações. Então, a gente tem um barema de 18 ações, tendo que cumprir um requisito mínimo, um número mínimo de requisitos de 3. Então, 3 critérios dentro desse barema. E aí, por que, né, que existe essa política do celular? Porque a gente, infelizmente, como a Neuza já trouxe aí um pouco, nós vivemos uma realidade que ainda é muito cruel para as mulheres, né? Aí temos aí alguns dados de 80% das mulheres conhecem ou já presenciaram situações de assédio no trabalho. É algo que realmente, infelizmente, é muito comum de acontecer. Mulheres recebem 19% a menos do que homens, né? E quando chegam em cargos de dirigentes e de gerentes, a diferença chega a 25%, né? Essa disparidade ainda é muito grande. Apenas 37,4% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres no Brasil. Então, esses dados eles trazem para a gente realmente uma necessidade de implantação de uma política pública para poder estar corrigindo essa realidade. E aí, vale dizer que o seu Lilás está completamente alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, o ODS 5 e o ODS 8, que né, o ODS 5 está ligado à igualdade de gênero e o 8 ao trabalho decente e crescimento econômico. Então, as empresas e entidades que obtêm a certificação do selo Lilás, elas conseguem se destacar no mercado, principalmente as que estão antenadas, né, com esses objetivos. Então, nós hoje no estado da Bahia temos um total de 199 empresas e entidades certificadas,
Estamos presentes em 51 municípios e em 21 territórios de identidade. E para esse ano, a gente tem como meta estar atingindo os 27 territórios de identidade. E então, nós estamos faltando 6 territórios. Eu vou falar os territórios que estão faltando. Se tiver gente aqui desse território, já fica ligado aí para poder estar colando com a gente, para estar impulsionando a chegada do seu Lilás aí. Aí são os territórios que faltam. Velho Chico, Médio Sudoeste da Bahia, Piemonte do Paraguaçu, Semiárido Nordeste 2, Bacia do Rio Corrente e Piemonte Norte do Itapicuru. Eu não sei, Paulo, se tem alguém aqui desses territórios. Se tiver, seria importante estar sinalizando aqui para a gente. Então, temos aí algumas ações de valorização da mulher, e é importante dizer que todas essas ações estão descritas lá no edital, e o seu Lilás tem esse potencial, né, de transformar o ambiente de negócios da Bahia e contribuir, né, para esse mercado mais justo e inclusivo. Então, são oportunidades para as mulheres, o seu Lilás, de ampliação de contratação e de número de mulheres em cargos de gerência nas empresas, desmitificar a lógica patriarcal, combater a divisão sexual do trabalho e melhorar as condições de vida das famílias chefiadas por mulheres. Infelizmente, nós vivemos ainda uma realidade de quase 1 milhão de famílias que são chefiadas por mulheres no estado da Bahia. E, além de trazer oportunidade para as mulheres, trazem também benefícios para as empresas e entidades, né, como atração de clientes, diferenciação no mercado. A gente sabe que hoje temos consumidores atentas e atentos em relação a essa questão de responsabilidade social. Então, a empresa e a entidade se destaca, nesse critério. Inovação e criatividade, aumento de eficiência operacional, desenvolvimento de novos produtos, tudo isso está associado à presença de mulheres, né, no ambiente de trabalho. E o processo de inscrição do selo está bem facilitado, né? Esse ano continuamos com as inscrições a partir do site. O site é esse que está aí, www.celulilais.spe.ba.gov.br, é isso, se eu não me engano, porque eu não estou conseguindo enxergar aqui direito, mas deixa eu ver se é isso aqui. É isso mesmo, celulilais.spm.ba.gov.br. E nós temos um canal, esse ano a gente disponibilizou um canal exclusivo para tirar dúvidas, para poder entrar em contato direto com a gente busca responder o mais breve possível. E esse é o número aí, o 71999280895. Vocês podem também estar encaminhando e-mail, a gente também responde, atende por e-mail, que é o celulilais arroba spmba.ba.gov.br. E é isso. Vocês podem estar baixando esse edital também lá no selo, com todos esses critérios. E qualquer dúvida, entrar em contato conosco e impulsionar aí na sua região, no seu município, falar para as empresas, falar para as entidades que vocês têm aproximação dessa política que é importante para realmente transformar, né, essa nossa realidade